Armas de Instrução em Massa, por John Taylor Gatto. A jornada de um professor pelo mundo obscuro da escolarização obrigatória. A tradução é de Juliana Amato, editora Quirion, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível fazer como Erci, que nos comprou este livro. Você também pode comprar livros que serão aqui gravados através da lista de desejos da Amazon. E ainda é possível também tornar-se membro. As assinaturas para membros são mensais, podem ser canceladas a qualquer momento. Começam a R$ 1,99 ao mês e são variáveis os valores, então dê uma olhada. Ouça, caso pense que meu trabalho vale a pena ser estimulado, financiado, patrocinado. Estas são as possibilidades. Havendo dúvidas, pode entrar em contato, seja via comentários ou e-mail. Muito obrigada a todos pela presença. Uma forma gratuita também e rápida de auxiliar é engajando com a ferramenta, ou seja, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se no canal, caso já não tenha feito. Tudo isso faz diferença aqui para o YouTube e para a disseminação, portanto, destes conteúdos. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Prólogo. Contra a escola. Durante 30 anos fui professor em algumas das piores escolas de Manhattan e também em algumas das melhores. E nesse período tornei-me especialista em tédio. O tédio ocupava cada espaço do meu mundo. E se você perguntasse às crianças, como de fato eu perguntava, por que elas estavam tão entediadas, elas sempre davam as mesmas respostas. Diziam que as atividades eram cansativas, que não faziam sentido algum, que elas já sabiam tudo aquilo. Diziam que queriam fazer algo real, verdadeiro, não apenas ficar sentadas à toa. Diziam que os professores não pareciam saber muito bem sobre as suas disciplinas e claramente não estavam interessados em aprender mais. E elas estavam certas. Seus professores estavam mesmo tão entediados quanto elas. O tédio é o estado normal dos professores escolares e qualquer um que tenha passado algum tempo na sala dos professores pode comprovar a baixa energia, o lamento, as ações sem ânimo que tomam conta do lugar. Quando perguntados por que se sentem entediados, os professores tendem a culpar as crianças, como era de se esperar. Quem não ficaria entediado ao ensinar estudantes grosseiros e interessados apenas em notas, quando muito? É claro, os professores também são produtos dos mesmos programas obrigatórios que tanto entediam seus alunos. E como funcionários de uma escola estão presos em estruturas ainda mais rígidas do que aquelas impostas às crianças. De quem é a culpa, então? De todos nós. Meu avô me ensinou isso. Certa tarde, quando tinha 7 anos, reclamei de tédio com ele e levei um tapa forte na cabeça. Ele me disse para nunca mais usar essa palavra na frente dele, e que se eu estava entediado, a culpa era minha e de ninguém mais. A obrigação de entreter a minha mente e me instruir era inteiramente minha, e as pessoas que não sabiam disso eram seres infantis de quem eu deveria manter a maior distância possível. Não podia confiar nelas. Esse episódio me curou do tédio para sempre, e ao longo dos anos, aqui e ali, pude transmitir essa lição a alguns alunos notáveis. Na maioria das vezes, no entanto, achava inútil desafiar o senso comum que determinava o tédio e a infantilidade como estados naturais da sala de aula. Às vezes tinha de desafiar a tradição. E até transgredir as leis para ajudar as crianças a escapar dessa armadilha. O Império contra-atacava, é claro. Adultos infantilizados geralmente confundem oposição com deslealdade. Certa vez, retornei de uma licença médica e descobri que todos os documentos que comprovavam a autorização da licença haviam sido deliberadamente destruídos, que meu trabalho havia chegado ao fim e que eu já não possuía nem mesmo a licença para ensinar. Depois de 9 meses de esforços descomunais, pude recuperar a minha licença quando uma secretária da escola depôs como testemunha da conspiração.
Nesse meio tempo, minha família sofreu mais do que eu gostaria de lembrar. Quando me aposentei, em 1991, tinha razões mais que suficientes para pensar sobre as nossas escolas, com seu confinamento forçado de alunos e professores, como fábricas virtuais de criancice, embora honestamente ainda não conseguisse ver por que tinham de ser assim. A minha própria experiência revelou-me o que muitos outros professores aprenderam ao longo do tempo, ainda que guardem-no consigo por medo de retaliação, que é, se realmente quiséssemos, seria fácil rejeitar as estruturas arcaicas e estúpidas e ajudar as crianças a adquirir uma educação em vez de simplesmente receber instrução. Poderíamos encorajar as melhores qualidades da juventude: curiosidade, aventura, resiliência, a capacidade de descobertas surpreendentes, apenas sendo mais flexíveis em relação ao tempo, aos textos e testes, apresentando às crianças adultos verdadeiramente competentes e dando a cada estudante a autonomia de que necessita para correr riscos de vez em quando. Mas não fazemos isso. E quanto mais eu pergunto por que não e insisto em pensar no problema do ensino como se fosse um engenheiro, mais perco o fio da meada. E se não houver um problema com as nossas escolas? E se elas são como são, contrariando insistentemente o senso comum e a longa experiência sobre como as crianças aprendem as coisas, não porque estão fazendo algo errado, mas por estarem acertando? Seria possível que Bush disse a verdade sem querer quando falou: nenhuma criança ficará para trás? Será que as nossas escolas são projetadas para garantir que nenhuma dessas crianças cresça de fato? Será que precisamos mesmo da escola? Não quero dizer educação, e sim a instrução institucional. 6 aulas por dia, 5 dias por semana, 9 meses por ano, por 12 anos. Será que essa rotina extenuante é realmente necessária? E se sim, para quê? Não se esconda atrás da leitura, escrita e aritmética como argumento, pois 2 milhões de felizes homeschoolers já deixaram de lado essa justificativa tola. Mesmo se não o tivessem feito, um número considerável de americanos notáveis nunca passaram pelos 12 torturantes anos que as nossas crianças passam e se deram muito bem. George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln. Alguém os ensinou, isto é claro, mas eles não são produtos de um sistema escolar. E nenhum deles se formou no ensino médio. Ao longo da maior parte da história americana, as crianças normalmente não iam à escola secundária. No entanto, os não escolarizados tornaram-se almirantes, como Farragut, inventores, como Edison, grandes empresários, como Carnegie e Rockefeller, escritores como Melville, Twain, Conrad e até mesmo eruditos, como Margaret Mead. Na verdade, até pouco tempo atrás, assim que completavam 13 anos, as pessoas não eram mais vistas como crianças. Ariel Duran, que corredigiu com o marido Will uma imensa e excelente série de livros sobre a história do mundo, estava muito bem casada aos 15 anos. E quem ousaria dizer que Ariel Duran era uma pessoa inculta? Sem escolaridade ainda vá lá, mas nunca não instruída. Neste país, fomos ensinados, ou melhor, instruídos, a pensar que sucesso é sinônimo, ou pelo menos depende, de escolaridade. Mas historicamente isso não é verdade, nem no sentido intelectual nem financeiro. E hoje em dia, muitas pessoas ao redor do mundo descobrem maneiras de educar-se sem recorrer a um sistema de ensino institucionalizado que em quase tudo lembra prisões. Por que então os americanos confundem educação com esse sistema? Qual é, afinal, o propósito de nossas escolas públicas? A escolaridade obrigatória de massa fincou os pés nos Estados Unidos entre 1905 e 1915, embora tenha sido concebida muito antes e incentivada ao longo do século XIX. Os motivos dessa enorme reviravolta na vida familiar e nas tradições culturais eram, grosso modo, 3. 1. Criar boas pessoas. 2. Criar bons cidadãos. 3. Fazer cada pessoa descobrir o seu melhor.
Esses objetivos ainda são repetidos regularmente e muitos de nós os aceitamos de uma forma ou de outra como uma definição convincente da missão do ensino público, independentemente do quanto as escolas falham em alcançá-la. Porém, estamos imensamente equivocados. Agravando ainda mais o nosso erro está o fato de que a literatura nacional contém numerosas e consistentes declarações sobre a verdadeira missão do ensino obrigatório. Temos, por exemplo, H.L. Mencken, que em abril de 1924 escreveu The American Mercury, que a intenção do ensino público não é, abre aspas, preencher os jovens seres humanos com conhecimento e despertar a sua inteligência. Nada poderia estar mais distante da verdade. A intenção é simplesmente reduzir o maior número de indivíduos possível ao mesmo nível seguro, criar e domesticar uma cidadania padronizada, derrubando a dissidência e a originalidade. É essa a sua intenção nos Estados Unidos, e será sua função em qualquer outro lugar. Fecha aspas. Graças à reputação satírica de Mencken, o leitor é tentado a achar que esse trecho é exageradamente sarcástico. De qualquer forma, esse artigo investiga um modelo do nosso sistema educacional remontado ao Estado Militar da Prússia, já extinto, mas que não deve ser esquecido. E embora ele certamente estivesse consciente da ironia de que os Estados Unidos teriam estado em guerra contra a Alemanha, herdeira do pensamento e da cultura prussiana, Mencken estava falando sério. Nosso sistema educacional é originalmente prussiano. Isso deveria nos deixar preocupados. O curioso fato da procedência prussiana de nossas escolas surge de novo quando se começa a pesquisá-lo. William James recorreu a ele muitas vezes na virada do século. Orestes Bronson, o herói do livro de 1991 do autor Christopher Lasch, The True and Only Heaven, denunciava publicamente a prussianização deliberada das escolas americanas lá nos anos 1840. O 7º relatório anual de Horace Mann para a Secretaria de Educação de Massachusetts de 1843 é essencialmente uma ode às terras de Frederico o Grande e uma convocação para que seu sistema de ensino fosse assimilado na América. Não surpreende que a cultura prussiana tenha se aproximado dos Estados Unidos, considerando a nossa associação inicial com o Estado utópico. Um prussiano serviu como auxiliar de Washington durante a Guerra da Independência. E havia tantos falantes de alemão estabelecidos por aqui por volta de 1795 que o Congresso cogitou publicar uma edição da Constituição Federal em língua alemã. Porém, o mais chocante é termos adotado com tanto entusiasmo um dos piores aspectos da cultura prussiana, um sistema educacional criado deliberadamente para gerar intelectos medíocres, para tolher a vida interior, para negar aos estudantes suas habilidades de liderança e garantir cidadãos dóceis e incompletos. Tudo isso para tornar a população gerenciável. Foi por meio de James Bryan Conant, reitor da Universidade de Harvard durante 20 anos, perito em gases letais durante a Primeira Guerra Mundial, executivo do projeto de bomba atômica na Segunda, alto comissário dos Estados Unidos na Alemanha pós-Segunda Guerra e certamente uma das figuras mais influentes do século XX, que ouvi falar pela primeira vez sobre as reais intenções da educação americana. Não fosse ele, provavelmente não teríamos esse mesmo estilo e nível de testes padronizados que temos hoje. Tampouco teríamos sido abençoados com escolas gigantescas que abrigam de 2 a 4 mil alunos por vez, como a famosa Columbine, em Colorado. Logo depois que me aposentei do magistério, peguei seu ensaio publicado em 1959, O Filho, o Pai e o Estado. E fiquei bastante intrigado ao ler a sua afirmação de que as escolas modernas que nós frequentamos são o resultado de uma revolução arquitetada entre 1905 e 1930. Revolução? Ele se esquiva de desenvolver a tese, mas indica aos curiosos e desinformados a leitura do livro Princípios da Educação Secundária, de Alexander Inglis, publicado em 1918, em que é possível ver essa revolução através de olhos revolucionários. Inglis, cujo nome batizou uma conferência de educação em Harvard, deixa totalmente claro que a escolaridade institucionalizada neste continente pretendia ser a mesma coisa que foi para a Prússia na década de 1820,
uma quinta coluna no florescente movimento democrático que ameaçava dar voz aos camponeses e proletários na esfera das negociações. Ao ensino moderno industrial obrigatório, caberia um tipo de intervenção cirúrgica na potencial unidade das classes baixas. Divida as crianças por disciplinas, por idade, por constantes classificações, através de testes e outros critérios mais sutis, e será improvável que a massa ignorante da humanidade, separada na infância, se reintegrasse formando um coletivo ameaçador. Ingles divide o verdadeiro propósito da escola moderna em 6 funções básicas, qualquer uma delas suficiente para convencer os inocentes a acreditar nos 3 objetivos listados anteriormente. 1. A função ajustadora e adaptadora. As escolas servem para determinar hábitos padronizados de reação à autoridade. Estes, é claro, excluem totalmente o julgamento crítico. Também destroem o ensino das noções de utilidade ou interesses materiais, pois não é possível testar a obediência reflexiva até saber se é possível fazer as crianças aprenderem e reproduzirem coisas inúteis e entediantes. 2. A função de integrar. Esta deveria ser chamada a função de se conformar, pois sua intenção é deixar as crianças o mais parecidas possível. Pessoas conformadas são previsíveis, e isso é bastante útil àqueles que desejam manipular e aproveitar-se de uma massa de mão de obra. 3. A função diagnóstica e diretiva. A escola deve determinar o papel social apropriado a cada estudante. Isto é feito acumulando registros numéricos e narrativos. Como em seu histórico permanente. Sim, você tem um desses. 4. A função diferenciadora. Uma vez que o papel social foi diagnosticado, as crianças são separadas por papéis e desenvolvidas apenas o necessário para ocupar o seu lugar na máquina social, nem um passo a mais. Tudo isso para possibilitar que as crianças descubram o seu melhor. 5. A função seletiva. Esta se refere não à escolha humana, mas à teoria darwinista de seleção natural aplicada ao que ele chamou de espécies privilegiadas. Em resumo, a ideia é melhorar as coisas tentando aumentar a reprodução de determinada ascendência. As escolas devem identificar os inadequados com notas baixas, transferências e outras punições, de maneira explícita o suficiente para que os seus pares também os identifiquem como inferiores e os rejeitem nos sorteios reprodutivos. É para isso que servem todas aquelas pequenas humilhações do primeiro ano em diante, empurrar a sujeira para o ralo. E 6. A função propedêutica. O sistema social, regido por essas regras, irá exigir um grupo diferenciado de vigilantes. Para isso, um pequeno grupo de crianças será silenciosamente instruído a gerenciar a continuação desse projeto, a vigiar e controlar uma população deliberadamente estupidificada e indefesa, para que o governo siga adiante, sem contestações, e para que nunca falte às corporações mão de obra obediente. Esse, infelizmente, é o propósito do ensino público obrigatório neste país. E para que o leitor não considere Ingles um maluco isolado com uma visão clínica da empresa educacional, saiba que ele não estava nem um pouco sozinho ao advogar a favor dessas ideias. O próprio Conan, aprofundando-se nas ideias de Horace Mann e outros, lutou incansavelmente por um sistema educacional americano desenvolvido na mesma linha. Homens como George Peabody, que financiou a causa do ensino obrigatório no sul do país, certamente compreendia que o sistema prussiano era útil para criar não apenas um eleitorado inofensivo e uma força de trabalho servil, como também um rebanho virtual de consumidores irracionais. Com o tempo, um grande número de titãs industriais passou a reconhecer o imenso lucro que seria obtido se continuassem cultivando e cuidando desse rebanho por meio da educação pública. Entre eles, Andrew Carnegie e John John D. Rockefeller. Eis a situação. Agora você sabe. Não são necessários os conceitos de um Karl Marx a respeito de uma grande luta de classes para ver que se trata de uma gestão complexa, econômica ou política, para emburrecer as pessoas, para desmoralizá-las, para separá-las entre si e rejeitá-las se não se adequarem. As classes estruturariam essa proposta, como quando Woodrow Wilson, então reitor da Universidade de Princeton, explicou o seguinte na New York City School Teachers Association, em 1909,
abre aspas. Queremos uma classe de pessoas que tenham uma educação generosa e uma outra classe, muito mais numerosa, de carentes em toda a sociedade, que se abstenha dos privilégios da educação para adequar-se a executar trabalhos manuais rigorosos e específicos. Fecha aspas. Mas os motivos por trás destas terríveis decisões que conduzem a esses fins não são exclusivamente baseados em classes. Podem nascer puramente do medo, ou da crença atualmente comum de que a eficiência é a virtude fundamental, maior que o amor, a liberdade, a alegria ou a esperança. E, acima de tudo, podem nascer da ganância pura e simples. Haveria muitos impérios para construir, no fim das contas, em uma economia baseada na produção em massa e organizada para favorecer as grandes corporações em vez de pequenos negócios ou empresas familiares. Mas produção em massa exige consumo em massa, e na virada do século XX, a maioria dos americanos considerava estúpido e desnecessário comprar coisas de que não precisavam de fato. A escolaridade obrigatória foi uma dádiva nesse sentido. A escola não tinha de adestrar as crianças a pensar que deveriam consumir sem parar, pois fez algo muito melhor. Encorajou-as a simplesmente não pensar. E isso as deixou vulneráveis diante de uma outra grande invenção moderna, o marketing. Você não precisa ter estudado marketing para saber que há dois grupos que sempre podem ser incentivados a consumir mais do que precisam: os viciados e as crianças. A escola fez um ótimo trabalho em transformar as nossas crianças em viciados, mas um trabalho espetacular em fazer delas crianças. Mais uma vez, não foi um erro ocasional. De Platão a Rousseau, passando pelo nosso Dr. Ingles, os teóricos sempre souberam que, se as crianças são enclausuradas com outras crianças, despidas de responsabilidades e independência, encorajadas a desenvolver apenas emoções triviais como cobiça, inveja, ciúmes e medo, elas fazem aniversário, mas nunca crescem de verdade. Na edição de 1934 do seu conhecido livro Educação Pública nos Estados Unidos, Elwood P. Cubberley engrandeceu e explicou com detalhes a maneira como as sucessivas ampliações escolares haviam estendido a infância por mais 2 a 6 anos, e a escolaridade obrigatória ainda era novidade. O mesmo Cubberley fora amigo íntimo do Dr. Ingles, e ambos estavam no comando das divisões editoriais de Higton Mifflin. Cubberley, como responsável pelos textos do ensino fundamental, Ingles pelo do ensino médio. Cubberley também era diretor da influente Stanford School of Education, equivalente à função de Conan em Harvard. Em seu livro Administração da Escola Pública, de 1922, ele escreve que, abre aspas, as nossas escolas são fábricas, nas quais a matéria-prima bruta, crianças, deve ser moldada e trabalhada, fecha aspas, e que é tarefa da escola criar os seus pupilos de acordo com as especificações estabelecidas. É totalmente óbvio à sociedade atual quais são essas especificações. A maturidade foi banida de quase todos os aspectos de nossas vidas. A facilidade de divorciar-se dispensou a necessidade de esforçar-se nos relacionamentos. A facilidade de crédito dispensou a necessidade do controle pessoal de gastos. O entretenimento fácil dispensou a necessidade de saber entreter-se a si mesmo. Respostas fáceis dispensaram a necessidade de fazer perguntas. Tornamo-nos uma nação de crianças, felizes por entregar nossos julgamentos e desejos a exortações políticas e adulações econômicas que seriam um insulto aos adultos de verdade. Compramos televisores. E então compramos as coisas que vimos na televisão. Compramos um tênis de $150 e, com pouco tempo de uso, já nos apaixonamos por outro par. Dirigimos carros esportivos e acreditamos na falsa ideia de que são um tipo de seguro de vida, mesmo quando estamos dentro dele de ponta cabeça. E pior,
Não demonstramos nenhum incômodo ao ver Ari Fleischer dizer, abre aspas, tenha cuidado com o que diz. Mesmo lembrando de já termos ouvido em algum momento, talvez na escola, que os Estados Unidos são a terra da liberdade. Simplesmente engolimos mais uma. Nossa escola, é claro, já havia cuidado disso. Agora as boas notícias. Uma vez que compreendemos a lógica por trás da escolaridade moderna, seus truques e armadilhas são fáceis de evitar. Se a escola domestica as crianças para serem funcionários e consumidores, ensine as suas a serem líderes e aventureiras. Se a escola ensina as crianças a obedecer automaticamente, ensine as suas crianças a pensar criticamente e de maneira independente. Crianças bem instruídas têm baixa tolerância ao tédio. Ensine as suas a desenvolver uma vida interior de modo que nunca fiquem entediadas. Encoraje-as a buscar materiais sérios, os materiais dos adultos em história, literatura, filosofia, música, artes, economia, teologia. Todas as questões que os professores sabem muito bem como evitar. Desafie as suas crianças à solidão, de modo que possam aprender a desfrutar da própria companhia, a conduzir diálogos interiores. Pessoas bem instruídas são condicionadas a evitar ficarem sozinhas, buscando companhia constantemente na televisão, computador, celular, em amizades artificiais superficiais que se formam de repente e são igualmente descartadas. Seus filhos deveriam ter uma vida mais significativa. E eles podem. Inicialmente, portanto, despertemos para o que é a nossa escola de fato. Laboratórios para experimentos com mentes jovens. Centros de treinamento para os hábitos e comportamentos que a sociedade corporativa demanda. A escolaridade obrigatória serve às crianças apenas de modo incidental. Seu real propósito é transformá-las em servas. Não permita que as suas estendam a infância, nem mesmo por um dia a mais. Se David Farragut pôde comandar um navio de guerra britânico capturado ainda na pré-adolescência, se Ben Franklin podia ser aprendiz de um impressor na mesma idade e então submeter-se a um programa de estudos que sufocaria um aluno do último ano de Yale atualmente, não há como prever o que seus filhos poderiam fazer. Depois de uma longa vida e de 30 anos nas trincheiras das escolas públicas, concluí que a inteligência é tão abundante como o pó. Suprimimos a inteligência porque ainda não descobrimos como administrar uma população de mulheres e homens educados. A solução, creio, é simples e gloriosa. Permitir que cada um administre a si mesmo. Capítulo 1. Tudo o que você sabe sobre escola é falso. Abre aspas. Em 1909, uma inspetora de fábrica fez uma pesquisa informal com 500 crianças que trabalhavam em 20 fábricas. Descobriu que 412 delas preferiam trabalhar nas terríveis condições fabris a voltar para a escola. Fecha aspas. Ellen Todd. Why Children Work. Em McClure's Magazine, em abril de 1913. No comando do mundo. Em 1919, no contexto inebriante dos desfiles pós-Primeira Guerra e da sensação quase tóxica de que nada era proibido aos Estados Unidos, inclusive a própria alteração da natureza humana, o livro História Social da Família, do professor Arthur Cohnrad, notificou o mundo acadêmico de que algo bastante profundo estava acontecendo nos bastidores das escolas do país. Grandes mudanças em relação à ideia da família estavam em curso, e esse era um fato a ser celebrado pela turma de Cohnrad, mas não por todos. Calhoun escreveu que o desejo mais bondoso dos pensadores utópicos estava se tornando realidade. Os filhos estavam passando das famílias à custódia de especialistas da comunidade. Com o tempo, ele escreveu, o sonho de Darwin e Galton se tornaria realidade por meio da administração da educação pública.
desenvolvida para fiscalizar a reprodução dos inadequados. O sonho do controle científico da população. Nem todos ficaram tão impressionados quanto Calhoun com a aplicação da agenda política da escola nas salas de aula, fora das vistas da população. O prefeito de Nova York, John Hillan, fez um comentário discreto em um discurso público em 1922 que revela algumas estranhezas daquele momento. John anunciou que as escolas da cidade haviam sido agarradas por tentáculos de um governo invisível, assim como um polvo agarra sua presa, num eco pontual do pronunciamento assustador feito anos antes pelo primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli, em que afirmou que todos os eventos importantes eram controlados por um governo invisível do qual o povo não tinha consciência. O polvo sobre o qual Hillan falava era a Fundação Rockefeller. A década de 1920 foi o período do boom da escolaridade obrigatória e do mercado de ações. Em 1928, o livro Uma Filosofia Sociológica da Educação reivindicava que a tarefa dos professores era controlar não apenas as escolas, mas o mundo. É tarefa dos professores controlar não apenas as escolas, mas o mundo. Um ano depois, Edward Thorndike, da Columbia Teachers College, patrocinado pelos Rockefeller e criador de uma nova especialidade chamada Psicologia Educacional, foi ao ar com esse dramático anúncio: assuntos acadêmicos são o que menos importa. William Kilpatrick, seu colega do Teachers College, afirma no livro A Educação e a Crise Social que todo o jogo de criação da juventude estava nas mãos de especialistas. Parecia algo muito trivial o Dr. Kilpatrick. A família, no fim das contas, era uma instituição retrógrada. Por que pai e mãe saberiam criar um filho melhor do que os especialistas? O controle do comportamento humano. Em 11 de abril de 1933, Max Mason, presidente da Fundação Rockefeller, anunciou a criação de um programa nacional abrangente que contava com o apoio da Fundação para permitir o controle do comportamento humano. A escola tinha um papel central em sua implementação. Hermann Müller, geneticista do leste europeu, inspirou Rockefeller a investir significativamente no controle da evolução humana. Müller usava raios-x para modificar leis genéticas comuns, incluindo mutações em moscas. A mutação surgiu para abrir as portas ao controle científico de toda forma de vida. Para Müller, assim como para Gatton e Darwin antes dele, o crescimento planejado dos seres humanos era a chave para o paraíso. Seu pensamento foi entusiasmaticamente endossado por grandes cientistas e por poderosos interesses econômicos afins. Müller ganhou o Prêmio Nobel e resumiu o seu plano em um manifesto de um geneticista, de 1.500 palavras, assinado por 22 distintos biólogos americanos e britânicos. A ação estatal separaria os reprodutores valiosos da grande massa do material evolucionário sem futuro. O manifesto ainda é encontrado no Google. O que foi discutido a portas fechadas nos anos de 1870, antes de termos a escolaridade obrigatória, havia chegado à esfera pública, ao menos nos altos círculos políticos e nos escritos de artistas sofisticados como F. Scott Fitzgerald. Um movimento distante dos ideais igualitários e democráticos se manifestava, e Fitzgerald o exemplifica em The Great Gatsby. Para usar palavras simples, no nível mais básico da gestão institucional, as crianças mais inteligentes devem ser separadas das menos inteligentes. A ideia de Horace Mann, de uma escola pública em que todos os níveis da sociedade se misturariam na sala de aula para que se criasse uma tal harmonia social, caíra por terra, a não ser para efeitos retóricos. Poucos meses antes de o manifesto começar a circular ostensivamente, um diretor executivo da National Education Association anunciou que a educação esperava
abre aspas, obter por meio da educação o que os ditadores na Europa tentavam fazer através da coação e da força. Fecha aspas. São ideias bastante diretas, não? A Segunda Guerra Mundial encobriu o projeto eugênico, mas pouco conteve o seu avanço. Quando as hostilidades chegaram ao fim, a escola tornou-se um campo aberto de batalha entre ambições antiquadas e modestas da leitura, escrita e aritmética, da escolaridade histórica e os defensores do pensamento acadêmico avançado, estabelecido principalmente nos escritos dos projetos das grandes corporações sem fins lucrativos, como Carnegie e Rockefeller. Homens que trabalham com diligência para conduzir a educação institucionalizada através da racionalização científica de todos os assuntos sociais. Duas investigações no Congresso, em 1915 e 1959, chegaram à mesma conclusão de que a política escolar do novo esquema pedagógico estava sendo deliberadamente criada longe dos olhos do público, nos escritórios corporativos, inserida no mecanismo escolar por meio de uma campanha de influência sofisticada e sutil, invisível à consciência pública. Nenhum relatório foi recebido com muita atenção pelo público. Ainda que ambos continuem disponíveis para consulta hoje em dia, praticamente ninguém tem conhecimento da sua existência. Os professores americanos atiraram-nos ao fosso da memória, sob as ordens de sabe-se lá quem. 2 décadas depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1967 e 74, o treinamento de professores foi radicalmente reformulado pelos esforços coordenados de importantes fundações privadas, universidades selecionadas, think tanks e agências governamentais, incentivadas por grandes corporações mundiais e padronizadas pelo US Office Education e alguns departamentos estatais de educação, em particular os da Califórnia, Texas, Nova York, Michigan, Indiana, Flórida e Pensilvânia. 3 marcos desta transformação foram: 1. Um intenso exercício governamental em futurologia chamado Design Education for the Future, desenvolvendo a educação para o futuro. 2. O projeto de formação de professores em ciências comportamentais, The Behavioral Science Teacher Educational Project. E 3. O volumoso Taxonomy of Educational Objectives, Taxonomia de Objetivos Educacionais, um enorme manual de mais de 1000 páginas, escrito por Benjamin Bloom, da Universidade de Chicago. Esse trabalho foi incorporado em toda a escola americana. O esforço extenuante de Bloom é trabalho de um legítimo acadêmico obsessivo e constitui, em suas próprias palavras, abre aspas, uma ferramenta para classificar as maneiras como os indivíduos agem, pensam e sentem como resultado de uma instrução unificada. Fecha aspas. É o pensam e sentem que entra em jogo, que entrega o jogo. O fascismo puro e simples teria parado em agem. Mas, como alertou Orwell em 1984, algo mais profundo que o fascismo estava em curso. Na nova tecnologia da psicologia comportamental, as crianças seriam obrigadas a aprender pensamentos, sentimentos e ações apropriados, entre aspas, enquanto os comportamentos impróprios, trazidos de casa, seriam remediados. Espumando e borbulhando na escuridão, fora do inocente agrupamento das escolinhas infantis de costa a costa, um casamento químico digno de Frankenstein estava sendo preparado. Em todos os níveis de escolaridade, foram autorizados experimentos com crianças sem qualquer alerta público. Pensem nisso como o caso Tugsy, não sei, em larga escala. A testagem era a parte essencial do experimento, para identificar a suscetibilidade mental de cada criança numa escala oficial de classificação. O documento épico de Bloom é uma reminiscência do sistema completo do policiamento médico proposto na Prússia por outro insano doutor alemão no fim do século XVIII, em que cada cidadão estava encarregado de espionar continuamente todos os outros cidadãos para detectar quaisquer sinais de doenças patológicas, mesmo um resfriado, e reportar imediatamente às autoridades para ações medicinais.
Bloom criou uma horda de moldes equivalentes: domínio do aprendizado, educação baseada no trabalho, escola para o mercado, sala de aula, parcerias de negócios e muitas outras. É possível identificar a ação de Bloom em qualquer iniciativa que busque classificar estudantes a favor de conveniência do gerenciamento social e de negócios. Programas inspirados em Bloom são desenvolvidos para oferecer dados úteis para controlar a mente e os movimentos dos mais jovens, mapeando a geração adulta seguinte através de várias agências de engenharia social. O segundo pilar da mudança, Designing Education for the Future, desmente o seu título benéfico e merece uma leitura atenta da sua prosa semi-analfabeta. Desenvolvida pelo US Office of Education, o documento redefine a educação segundo o modelo prussiano, como meios de atingir importantes objetivos econômicos e sociais em caráter nacional. Não há menção a objetivos pessoais. Os órgãos governamentais da educação foram, a partir de então, ordenados a fazer cumprir as ordens federais, garantindo conformidade das escolas locais às diretivas centrais. Cada departamento estatal da educação deveria se tornar um agente da mudança. E eram aconselhados a desistir de manter a independência, assim como a autoridade, aceitando apenas a sua pequena parceria com o governo federal. Ou então seriam punidos financeiramente por desobediência civil. Por fim, o terceiro projeto gigante, com o dobro do tamanho da Taxonomy de Bloom, o Behavioral Science Teacher Education Project, que abreviaremos para BSTEP, que apresenta claramente as intenções políticas do governo com o ensino obrigatório, traçando reformas a serem obrigatoriamente adotadas nos Estados Unidos depois de 1967. A educação institucionalizada, sabemos, deverá manipular de forma objetiva o futuro de uma América em que cada indivíduo receberá ao nascimento um número de identificação. Isso possibilitará que empregadores e outros controladores acompanhem a massa comum e a exponham à influência direta e subliminar ou subliminar, quando necessário. Leitores do BSTEP, que ficou conhecido do público mesmo que de modo restrito apenas quando um ex-funcionário do Departamento de Justiça botou a boca no trombone, foram convidados a considerar uma América futura em que poucos serão capazes de manter o controle sobre suas próprias opiniões. O BSTEP afirma que a experimentação química nas minorias tornar-se-á um procedimento normal depois de 1967, um prenúncio afiado da Ritalina, Adderall e outras intervenções químicas que acompanham o Joãozinho até o fim da escola. O documento identifica o futuro como um tempo em que uma pequena elite irá deliberar sobre todos os assuntos importantes. Um mundo em que a participação democrática desaparecerá, reduzida a uma prerrogativa sem sentido de votações em campanhas eleitorais, campanhas em que todos os candidatos sérios já foram pré-selecionados para que os problemáticos ficassem de lado. Aos políticos ainda será permitido propor mudanças substanciais, mas deverão apenas simular tais objetivos passadas as eleições. O ensino pós-moderno continua, o BSTEP irá focar comportamentos e habilidades compatíveis com um mundo sem trabalho, como o cultivo do lazer. Não será difícil perceber que a sala de aula integrada da reforma pós-Primeira Guerra, ela própria uma mudança radical no desenvolvimento mental e de caráter, transformou-se em 1967 num laboratório em grande escala da manipulação psicológica. Quantos professores têm consciência do que estão levando adiante? Certamente quase nenhum. No ensino escolar, assim como num bico de garçom, o pagamento é o ingrediente principal. Sem ofensas, mas, no fundo, é isso que significa a Realpolitik. Todos precisamos comer. Professores terapeutas.
A transformação das escolas em laboratórios foi acompanhada por um curioso fenômeno da metade para o fim da década de 1960, um aumento impressionante na violência escolar e caos generalizado que se seguiu a uma política hoje já esquecida, elaborada pela Ford Foundation, que declarava que dali em diante a disciplina das crianças deveria valer-se das mesmas práticas do sistema judicial. Do dia para a noite, professores e administradores foram privados de qualquer capacidade efetiva de manter a ordem, uma vez que o sistema, inevitavelmente lento e ponderado, é inadequado aos surtos infantis repentinos de traquinagem, quando acontecem mesmo nas melhores escolas. Uma justiça rígida e sempre a postos é o principal meio de manter-se a ordem historicamente. Sem ela, le déluge. Com acesso negado ao catálogo tradicional de táticas disciplinares ad hoc, as salas de aula mergulharam no caos e na desordem crescente e sem controle, transformando em terreno perigoso aquilo que já foi apenas o domínio dos aborrecimentos insignificantes. Conforme circulou entre os alunos a notícia de que os professores estavam de mãos atadas, multidões de jovens agitados explodiram pelos corredores gritando, uivando, batendo nas portas e batendo-se entre si. Até casos de fornicação em público chegavam aos nossos ouvidos, pelo menos não em meu posto na Escola Intermediária 44 no Distrito Escolar Comunitário 3. Mas mesmo assim, os apelos dirigidos às autoridades nunca foram atendidos. Em vez de deter os fornicadores, os incendiários, os delinquentes e outros baderneiros à força, fomos repetidamente alertados de que eles processariam os professores. A nova política exigia que os professores apresentassem queixas, feitas exclusivamente nos formulários oficiais de reclamações. Depois disso, uma audiência seria marcada e, se o acusado aparecesse, os dois lados teriam o direito de ser representados por advogados, de convocar testemunhas e de interrogar. Quando o circo estivesse completo, o juiz designado daria o seu veredito. Não naquele momento, mas a seu tempo devido. Se condenados, os estudantes teriam o direito de apelar da decisão, e toda a novela começava novamente. Isso acontecia num meio com 1.200 crianças de 12 a 14 anos de idade. Imaginem então ocorrências graves ou quase graves dia após dia, 100 por semana, 4.000 por ano, aguardando formulários, depoimentos, punições ou não, apelos. O projeto de formação de professores de ciências comportamentais, desenvolvido no auge desse período violento, exigiu que institutos de treinamento preparassem todos os professores graduados para serem professores terapeutas, aplicando os pressupostos da psicologia social à vida prática na sala de aula. O currículo foi redefinido. O ensino também deveria ser. Não precisamos de cérebros. Entre 1896 e 1920, um pequeno grupo de industriais e financistas, junto de suas fundações privadas de caridade, cátedras universitárias expressivamente subsidiadas, pesquisadores e administradores de escolas, gastou mais dinheiro com a escolaridade obrigatória nos primeiros anos de idade do que o próprio governo. Apenas 2 homens, Carnegie e Rockefeller, gastavam sozinhos mais do que todos até 1915. Nesse modelo laissez-faire, o sistema da moderna escolaridade foi construído sem qualquer participação pública e sem nenhum conhecimento da população. As causas eram complexas, mas o leitor entenderá tudo claramente ao ler o que pretendia ser a missão do Conselho Geral da Educação de Rockefeller. Sua declaração aparece de diversas formas, esta extraída de um documento chamado Occasional Letter No. 1, Carta Ocasional número 1, de 1906, abre aspas. Em nossos sonhos, as pessoas entregam-se com total submissão às nossas orientações. As convenções educacionais atuais, de educação moral e intelectual, desaparecem de nossas mentes, e livres da tradição, expandiremos o nosso patrimônio sobre uma massa agradecida e receptiva. Não queremos fazer dessas pessoas, ou de nenhum de seus descendentes, filósofos, eruditos, cientistas.
Não queremos criar entre elas autores, educadores, poetas, letrados. Não iremos procurar por grandes artistas, pintores, músicos, tampouco por advogados, médicos, pregadores, políticos, dos quais já temos um amplo acervo. A tarefa que colocamos diante de nós é muito simples. Iremos coordenar as crianças e ensiná-las a fazer perfeitamente as coisas que seus pais e suas mães fazem de modo imperfeito. Fecha aspas. Em outras palavras, não querem cérebros ou habilidades, apenas obediência. Quem é o nós aqui? Essa declaração do Conselho Geral da Educação deveria ser lida e relida até que as ilusões sobre as escolas, plantadas com tanto zelo em seu cérebro, sejam desfeitas. Isso não é insano? No início da Segunda Guerra Mundial, milhões de homens foram aos cartórios para participar de testes acadêmicos simples antes de serem recrutados. Os anos de maior mobilização foram de 1942 a 1944 e a nossa força de combate havia sido educada principalmente na década de 30. 18 milhões foram testados e 17.280.000 foram classificados com a mínima habilidade necessária em leitura para ser um soldado. Uma taxa de alfabetização de 96%. A taxa estava apenas 2% mais baixa do que os 98% de 10 anos antes, mas a diferença era muito pequena para qualquer alarde. Os generais teriam ficado mais preocupados se tivessem sido capazes de prever as mudanças profundas que esse declínio quase imperceptível anunciava. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. 6 anos depois, iniciou-se outra guerra na Coreia e alguns milhões de homens passaram pelos mesmos testes para o serviço militar. Dessa vez, 600.000 foram reprovados. A taxa de alfabetização entre os membros do recrutamento caiu de 96% para 81%. Apesar de o necessário para classificar um soldado como alfabetizado ser a proficiência em leitura exigida até a 4ª série. Nos poucos anos entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia, ficou evidente o problema do analfabetismo, aparentemente surgido do nada. Os soldados da Guerra da Coreia receberam a maior parte de sua instrução na década de 40, durante o conflito com a Alemanha e Japão. Essa instrução envolvia mais tempo na escola, com professores mais capacitados e mais livros cientificamente selecionados do que os homens da Segunda Guerra. E mesmo assim, não sabiam ler, escrever, contar, falar ou pensar tão bem como eles, o contingente menos escolarizado. A nova guerra americana se iniciou no Vietnã durante a década de 60. Quando essa guerra terminou em 1973, o número de homens considerados incapazes de ler instruções de segurança, interpretar placas nas estradas, compreender ordens, em outras palavras, o número de homens iletrados, havia alcançado os 27% da amostra total. Os jovens da época da Guerra do Vietnã haviam sido educados nas décadas de 50 e 60, e o foram muito mais intensamente do que os homens das 2 gerações anteriores. Porém, a taxa de 2% do analfabetismo de 1941, transformada em 19% em 52, era agora 27%. E não foi apenas a porcentagem de leitores competentes que caiu para 73%, mas a maioria deles era necessário um tremendo esforço, incapazes de ler um jornal ou qualquer outra coisa por prazer. Não eram capazes de sustentar uma opinião durante uma discussão. Não conseguiam escrever bem o suficiente para expor seu próprio pensamento sem ajuda. Demonstrações silenciosas sobre a inaptidão crescente são mais convincentes quando apresentadas junto de requisitos mínimos dos testes para o alistamento no Exército, pois as pontuações do SAT, SAT, Teste de Aptidão Escolar, uma espécie de Enem americano,
São comumente alteradas e infladas, seja para esconder ou não a queda. Seu palpite é tão válido quanto o meu. Por volta de 1940, a taxa de alfabetização nacional era de 96% entre a população branca e 80% entre a população negra. 4 entre 5 negros eram alfabetizados, a despeito de todas as desvantagens. 6 décadas depois, a pesquisa de alfabetização de adultos e o Exame Nacional do Progresso Educacional, em livre tradução, registraram um percentual de 40% do analfabetismo entre os negros, 2 vezes o número anterior, e de 17% entre os brancos, mais de 4 vezes o número anterior. Ainda que os investimentos destinados à educação tenham crescido mais de 350%. Charles Murray e Richard Herrnstein afirmam no best-seller nacional A Curva Normal que esse era o resultado da reprodução selecionada. Pessoas inteligentes se aproximam de pessoas inteligentes. Pessoas burras de pessoas burras. Se o leitor é um eugenista, isso soa totalmente correto, até ele se lembrar dos inconvenientes dados militares. A queda assombrosa da taxa de alfabetização entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra da Coreia aconteceu em apenas uma década. Mesmo o maior entusiasta da seleção natural não acreditaria que as coisas funcionassem tão rapidamente. The Bell Curve, que é o livro A Curva Normal, sustenta que a violência na sociedade negra era geneticamente programada. Mas, mais uma vez, os dados de fora do mundo encantado na América, que comprovariam essa realidade biológica, eram contraditórios. Meu grupo controle vem da África do Sul, onde viviam 31 milhões de negros no ano 2000, mesmo número dos Estados Unidos. De 89 a 91, a África do Sul viveu uma guerra civil. Como então explicar a verdade embaraçosa de que a morte violenta entre os negros dali representava apenas 1/4 das mortes equivalentes na América? Uma segunda informação surgiu enquanto escrevo este livro. Dados de 2004 relativos à Jamaica, país de população majoritariamente negra, apresentam uma taxa de alfabetização de 98,5%, consideravelmente mais elevada do que a mesma taxa entre a população branca americana, 83%. O que explicaria a queda acentuada na alfabetização entre os negros, portanto, se não uma biologia ruim? Por favor, alerta de ironia aqui. O autor está sendo irônico com as respostas que justamente os outros dão em relação a essas taxas, né? Consideremos o seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, as escolas públicas americanas, primeiro nas cidades, depois em todo lugar, mudaram das metodologias fonéticas, o antigo sistema alfabético, para as metodologias não fonéticas que envolviam a memorização de unidades morfológicas inteiras e muitas adivinhações de palavras desconhecidas. Durante 300 anos, os brancos aprenderam a ler de maneira antiquada, relacionando sons falados a letras escritas. E os lares brancos preservaram esse método, mesmo quando as escolas deixaram de adotá-lo. Esse era um recurso disponível aos brancos que pouquíssimos negros possuíam. Durante o período da escravidão, os negros eram proibidos de aprender a ler. Até 1930, eles estudavam, em média, durante 3 ou 4 anos. Quando os professores deixaram de ensinar o sistema fônico, conhecido por seu êxito, os negros ficaram sem métodos alternativos. Em 1952, o exército contratou uma equipe de psicólogos para apresentar o que achavam ser uma fraude maciça, já que eram muitos os que não conseguiam se qualificar. Como Regina Lee Woods descreveu em Network News and Reviews, de Checker Finn e Diane Ravish, abre aspas, depois que os psicólogos disseram aos oficiais do exército que os graduados não estavam fingindo, os administradores do Departamento da Defesa descobriram que algo terrível estava acontecendo
com o ensino da leitura na escola primária. Por que permaneceram em silêncio? Não se sabe. A mudança para um método de ensino de leitura mais eficaz deveria ter sido implantada, mas não foi. Fecha aspas. Em 1995, uma professora estagiária da 5ª série em Minneapolis escreveu uma carta ao editor da Star Tribune queixando-se a respeito do currículo radicalmente emburrecedor. Ela escreveu que, 113 anos antes, os estudantes do 5º ano em Minneapolis liam William Shakespeare, Henry Thoreau, George Washington, Sir Walter Scott, Mark Twain, Benjamin Franklin, Oliver Wendell Holmes, John Bunyan, Daniel Webster, Samuel Johnson, Lewis Carroll, Thomas Jefferson, Emerson. Alguns desses autores podem ser ouvidos aqui e outros como esses na Appleton School Reader, mas que hoje em dia, abre aspas, ela fora informada que não se exigia que as crianças soubessem escrever corretamente as seguintes palavras: back, big, call, came, can, they, did, dog, down, get, good, have, he, home, if, in, is, it, like, little, man, morning, mother, my, night, of, out, over, people, play, ran, said, saw, she, some, soon, there, them, there, time, to, up, us, very, water, we, went, where, when, will, would, etc. Isso não é insano? Fecha aspas. Natureza transcendente. É hora de conhecermos William Torrey Harris, comissário da educação nos Estados Unidos de 1889 a 1906 e primeiro filósofo hegeliano da América. Além de Wellwood e James Bryant, nenhum pedagogo profissional jamais chegou perto da influência exercida por Harris. Harris padronizou o ensino nacional e germanizou-o. As escolas de pedagogia passavam por cima dos ensinamentos de Harris, referindo-se a ele como um conservador, defensor dos padrões educacionais clássicos. Mas ele era bastante radical, considerando as crianças como propriedade absoluta do Estado, além de ser amigo pessoal de Andrew Carnegie, o homem de aço que nutria a esperança de que todo o trabalho poderia ser atrelado à educação, do berço ao túmulo. O pai de todos os projetos da escola para o trabalho. Talvez Walt Whitman tenha pronunciado a existência de Harris e Carnegie quando escreveu que apenas Hegel é adequado à América. Hegel, o versátil filósofo prussiano cuja força criou Karl Marx de um lado e J.P. Morgan do outro. Dois homens representando faces diferentes de Hegel, enquanto União Soviética e América também dançavam ao som desse prussiano. O ensinamento de Hegel, que intrigava os poderosos do passado e de então, era que a história poderia ser deliberadamente manipulada a partir da incitação hábil de crises fora da vista do povo, exigindo em seguida uma unidade nacional para enfrentar essas crises, uma unidade disciplinada que guardaria os privilégios da liderança de maneira absoluta. Esperando o professor lhe dar a vez. Harris e associados, conhecidos no mundo acadêmico-filosófico como hegelianos de St. Louis, trabalhavam por um estranho objetivo: colocar um ponto final na história. Bastaria fixar a sociedade global em relações congeladas, o que poria fim a todas as discussões, e com o fim das discussões cessariam o ímpeto à guerra e à revolução. Seriam apenas seres amigáveis, aguardando amistosamente alguém que lhes diga o que fazer, como o personagem Eloy em A Máquina do Tempo, de Wells, aguardando em relacionamentos tutelares que alguém indique a vez de cada um. A ferramenta para construir essa sociedade seria a alienação psicológica, afirmou Harris. Alienar as crianças delas mesmas,
de modo que logo não pudessem buscar forças em si, aliená-las da família, das tradições, das religiões, da cultura, de forma que nenhuma fonte externa de aconselhamento vá contra o desejo do Estado político. É preciso ouvir o próprio Harry agora, para entender de uma vez por todas o que a principal figura do ensino americano estava pensando na época em que o ensino obrigatório chegava por aqui. Abre aspas. 99 entre 100 estudantes são autômatos, preocupados em caminhar por trajetos já trilhados, em seguir os protocolos prescritos. Isso não acontece por acaso. É o resultado de uma educação substancial, que, definida cientificamente, é a despersonalização do indivíduo. O grande propósito da escola, a autoalienação, é mais eficaz se empreendido em lugares escuros, abafados, mal cuidados. Isso serve para conseguir controlar o físico, para superar a beleza ou a natureza. A escola deve desenvolver o poder de anular-se do mundo externo. Fecha aspas. Há uma loucura generalizada aqui. Um engodo, rico em pragmatismo, que merece ser trazido à luz. A autoalienação como fórmula secreta de sucesso para a produção massificada da economia industrial/comercial e a ordem social dirigida pela classe que a complementa não é algo tão absurdo quanto suas primeiras impressões fazem soar. Vale ponderar que essa ordem social não gera muitos trabalhos recompensadores, o tipo de trabalho em que a soberania pessoal é exercida. Conforme essa ordem social amadurece, surge um grande número de pessoas insatisfeitas e sua vida cotidiana é abalada pela instabilidade. Porém, se você pode ser persuadido a culpar-se, em vez de culpar um grupo de vilões por suas misérias, o gás letal escapa do balão social. Se você frita hambúrgueres, passa o dia no computador, desembala e estoca mercadorias da China ano após ano, você lida melhor com o tédio se tiver uma vida interior superficial, da qual possa fugir através do álcool, drogas, sexo, mídia ou outros comportamentos viciantes aparentemente inofensivos. Segundo Harris, o grande nome do ensino americano, a escola deveria preparar homens e mulheres comuns para vidas de alienação. Dá para dizer que seu plano não era totalmente racional? A transformação da escola de um local de ambições modestas em torno da leitura, escrita, aritmética e bons modos, em um laboratório de teses comportamentais comandado por certos industriais e inovadores que estavam alterando a natureza dos processos industriais, como escreveu o reitor da Harvard, James Bryant Conant, terminou por envenenar a experiência americana. Depois de 30 anos em sala de aula de escolas públicas servindo essa criatura, quando parei de dar aulas em 91, prometi a mim mesmo que iria dar o meu testemunho sobre o que vi. E perdoe-me, foi o que fiz. Este livro é a maneira que encontrei para cumprir minha promessa. A crise da democracia. Aproximando-se do fim do século XIX, empresários americanos visionários, ao conquistar metaforicamente o mundo, começaram a dar vida ao sonho utópico de uma estratégia psicológica pioneira na Alemanha. Eles iriam colonizar as mentes dos jovens, apagar a lousa caótica para que pudessem escrever sobre a tela em branco. O que a religião havia concebido e a filosofia afirmado assumiu então uma nova urgência, à medida que a ciência anunciava o desastre biológico que poderia acompanhar qualquer atraso. O próprio Darwin já o dissera, e os laboratórios alemães. Os esforços de Horace Mann para tornar a frequência escolar obrigatória foram financiados por donos de grandes fortunas, incluindo a notável família Peabody, em New England. Mann ocuparia o posto de Daniel Webster no Congresso se conseguisse tal façanha, e ele o fez, levando o cargo como um prêmio. Sabemos, entretanto, que a América da época de Mann era quase plenamente alfabetizada e cheia de oportunidades. Então, qualquer tentativa de compreender tais esforços como filantropia não deve ser levada a sério. Em todas as épocas, homens de fortuna e poder sempre viram com desconfiança a educação para pessoas comuns, pois esta certamente faria despertar nelas o descontentamento e desejos impossíveis de satisfazer. Em abril de 1872, o Circular
of Information, circular de informação do Departamento de Educação dos Estados Unidos, não deu margem a interpretações quando apresentou a discussão sobre o que chamou de o problema da escolaridade educacional. De acordo com o departamento, ao absorver conhecimentos mais refinados, os trabalhadores estariam aptos a discernir e ponderar as injustiças, o que os tornaria terríveis inimigos nas lutas trabalhistas. É melhor não ter que lidar com isso. 13 anos depois, em 1885, a Comissão do Senado para Educação e Trabalho emitiu um relatório com a seguinte observação na página 1382, abre aspas, acreditamos que a educação seja uma das principais causas do descontentamento manifestado nos últimos anos entre as classes trabalhadoras. Fecha aspas. O ensino dos meios para se tornarem amplamente informados, profundamente analíticos e efetivamente expressivos tem perturbado os pensadores políticos desde os tempos de Salomão, pois essas habilidades são ameaças à eterna necessidade de controle das massas, conforme o interesse das elites. A Riqueza das Nações, de Adam Smith, convocou a educação escolar para mitigar os danos humanos causados por ambientes de trabalho simplórios. Mas Andrew Carnegie discordou em seu O Império dos Negócios, escrito 126 anos depois. A educação escolar, afirmou Carnegie, gerou mau comportamento entre os trabalhadores, ensinou-lhes coisas inúteis, impregnou a futura força de trabalho de falsas ideias que geravam um desgosto pela vida prática. Em 1949, num estudo que ficou relegado ao rodapé da História, Ciência e Vida Moral, o acadêmico Max Otto revelou que não era nada surpreendente o envolvimento dos negócios por trás da fachada da escolaridade. O autor afirmou que isso era algo totalmente natural e previsto. Uma grande revolução no marketing aconteceu debaixo do nariz da população, gerada a partir da realidade da produção em massa, que não deveria restringir-se simplesmente a atender às demandas humanas, mas deveria também impor as demandas da produção aos desejos pessoais. Onde antes as conhecidas leis de oferta e demanda davam todo o poder ao consumidor no confuso universo do capitalismo financeiro, a demanda deveria ser criada para qualquer coisa que pudesse ser oferecida da forma mais lucrativa possível. Para manter essa galinha de ovos, dos ovos de ouro, o consumo deveria ser ensinado como a principal finalidade da vida. Segundo ele, é essa nova realidade que explica a manipulação da escolaridade. Abre aspas. É natural que os empresários queiram influenciar na promulgação e administração das leis, tanto nacionais como internacionais, e que queiram tentar controlar a educação. Fecha aspas. Tenha isso em mente durante toda a leitura deste livro. Uma agenda diferente. O polvo da nova educação obrigatória ensinou a qualquer um incapaz de escapar de seus tentáculos que o conhecimento inerte, a decoreba dos pontos, é o padrão de ouro da realização intelectual. Ninguém liga a esses pontos. Ele pretende criar a obediência automática aos comandos oficiais em vez de tomar a responsabilidade pelo próprio aprendizado. O treinamento desses hábitos é uma das armas mais importantes da instrução em massa. Nos níveis mais altos da pirâmide escolar, entre aqueles classificados como inteligentes e talentosos, o padrão é mais sofisticado. As crianças são obrigadas a decorar os 2 pontos, assim como a maneira indicada pelos especialistas como a forma correta de ligar esses 2 pontos em narrativas e também memorizar diversas análises conflitantes de especialistas em uma simulação de pensamento crítico genuíno. O pensamento original pela conexão de pontos é às vezes incentivado, mas sempre sutilmente desencorajado. 12 a 20 anos de exercícios estupidificantes de memorização fazem enfraquecer os mais resistentes intelectos. Muito antes desse treinamento ganhar espaço, a América era, segundo quaisquer parâmetros, altamente bem educada. Um lugar onde a liberdade de discurso e da opinião era imperativa, uma nação dinâmica, incrivelmente inventiva e tão igualitária quanto a raça humana podia tolerar.
As distinções entre classes sociais eram relativamente fluidas, já que o simples mérito da economia de livre mercado gerava suas próprias recompensas, inclusive casamentos vantajosos. Embora as mesmas correntes de privilégios de classe que havia na Europa também estivessem presentes na América, a principal diferença é que aqui esses privilégios eram duramente contestados. A América era mais instruída do que qualquer um poderia sonhar. E não era apenas alfabetizada. Os americanos tinham total domínio da alfabetização ativa, ou seja, da escrita, argumentação, oratória. Era um crime ensinar essas coisas durante o regime colonial britânico. Viajantes estrangeiros, como Tocqueville, ficaram surpresos e impressionados com o que viram na nova nação em relação às habilidades de homens e mulheres comuns, habilidades reprimidas sumariamente na Europa entre as classes mais baixas. Nós embarcamos num caminho único e libertário depois da Guerra Civil, até que os efeitos do pós-guerra pusessem um fim nesse movimento, embora ainda guardemos conosco os mitos originais. A transição de uma economia empresarial para uma economia de produção em massa, iniciada logo depois do fim das hostilidades, arrancou o país do seu rumo de amante da liberdade e o colocou no caminho do capitalismo industrial, que dependia de subclasses bem marcadas e numerosas, um proletariado desenraizado para o seu funcionamento. Mas a memória de nosso início libertário é tão impressionante que não pode ser apagada dos registros históricos. Ela perdura por tempo suficiente para fornecer uma infinidade de evidências de que existem formas alternativas de sucesso por meio das quais os jovens podem vencer os obstáculos e conquistar mentes e caráteres. Formas alternativas, quero dizer, ao confinamento com mercenários contratados que, é triste reconhecer, representam o sistema atual. Benjamin Franklin, filho de um fabricante de velas em uma família de 17 membros, é a imagem perfeita da diferença. Sua curta autobiografia é leitura obrigatória e merece mais de uma releitura atenta. Franklin foi o produto de um currículo brilhante e ousado, desenvolvido por ele mesmo. Ele foi um aprendiz ativo ao longo dos anos e nos mostra generosamente como conseguiu tudo aquilo. O mito de uma era de ouro. Muito antes de termos modificado de fato as escolas para o modelo prussiano no início de 1852, o assunto fora cuidadosamente discutido nas salas de estar e por baixo dos panos dos negócios e da política. Já em 1840, em New England, um eminente intelectual público chamado Orestes Brownson começou a anunciar publicamente em discursos e textos o que ele mesmo chamou de uma conspiração monumental de homens importantes para subverter a Constituição, utilizando a rígida educação germânica da escolaridade obrigatória como sua arma principal. É possível ler Brownson e aqueles dias críticos para a história do ensino no livro O Único Verdadeiro Céu, de Christopher Lasch. No fim da mesma década, a visita imaginária de Mann para ver as escolas prussianas em ação e seu famoso relatório enaltecendo aquela visita ao departamento escolar de Boston, logo fez nascer a primeira escola de direito bem-sucedida na história dos Estados Unidos. A extensa teoria de Brownson de que existia um grupo agindo fora do conhecimento público com a finalidade de remodelar a vida nacional americana para atingir os padrões britânicos e alemães, deveria ser levada em conta enquanto seguimos rumo ao mundo sombrio da escolaridade obrigatória. No início, a instituição escolar não era nada popular. Não havia nenhuma pressa para fazer parte dela. Levou longos 15 anos para que outro estado seguisse esse exemplo, mas há uma pista reveladora que nos indica de onde vinha a energia evangelizante que movia o esquema. Embora nenhum estado americano tenha seguido o exemplo de Massachusetts durante uma década e meia, o pequenino Distrito de Colômbia adotou a obrigatoriedade escolar quase que imediatamente. Foi graças a subornos, subsídios e persuasões que o ensino obrigatório se espalhou, e não graças ao próprio mérito da ideia. O mito de uma era de ouro do ensino público é uma criação de Elwood P. Cubberley, diretor da formação de professores da Universidade de Stanford. Isso nunca aconteceu. Cubberley chegou a tornar-se um líder do grupo escolar por volta da Segunda Guerra Mundial
e continuou próximo de todos os outros nomes eminentes do período da fundação. Ele atuou de fato como um consagrado historiador da escolaridade americana até a década de 1960. A eliminação das vozes locais. No início da era institucional, havia aproximadamente 135 mil conselhos escolares distintos e talvez mais, cada um composto por 7 a 9 homens e mulheres locais e confiáveis como membros do conselho, defensores da instituição local. Por mais caótica que fosse a sua própria operação, e pode-se ter uma ideia de como esses conselhos funcionavam lendo o pequeno clássico do século XIX, The Hussier Schoolmaster, do Edgar Eggleston, eles eram modelos do republicanismo democraticamente eleito. Por mais caótica que fosse a sua própria operação, eles eram modelos do republicanismo democraticamente eleito. Mas a supervisão local representava apenas problemas para aqueles que desejavam a uniformidade nacional. Essa centralização provavelmente nunca aconteceria enquanto prevalecessem os conselhos comunitários, com filosofias particulares e conexões excessivamente sentimentais com suas origens. Quase que de repente, mesmo antes que a obrigatoriedade chegasse a cada estado americano, iniciou-se um processo de consolidação com a intenção de limar o regionalismo. Organizando unidades burocráticas cada vez mais amplas, apenas aqueles com fundos suficientes e reputação para fazer campanhas além da própria vizinhança seriam eleitos. Essas fusões foram vendidas como medidas eficientes para economizar o dinheiro dos contribuintes. Mas algo muito estranho aconteceu. À medida que os distritos cresceram, os custos aumentaram, não diminuíram, e continuaram aumentando nos anos seguintes. Com os supervisores locais fora do páreo, a exploração da escolaridade em massa como fonte de renda foi aumentando de acordo com cada grupo de interesse e seus amigos políticos. Em um século, o número de conselhos foi reduzido a 15 mil. E cada queda no número absoluto de conselhos escolares fez que se tornassem cada vez menos regionais. Cadeiras nos conselhos foram se tornando trampolins para as ambições dos políticos, apólices de seguro para interesses que se sustentavam a partir dos negócios escolares, empresários do ramo imobiliário, editores de livros, fornecedores de materiais, etc. Lembro-me de como fiquei impressionado quando descobri quase que por acaso que podia negociar pessoalmente descontos maiores na compra de livros ou qualquer item do que a própria escola do distrito. Isso não fazia nenhum sentido. O maior problema que tive foi quando decidi usar meus próprios recursos para comprar boas coleções de livros para deixar na sala de aula, em vez de seguir a lista de livros aprovados segundo os critérios e resultados exigidos pela escola, que custaram muitos meses, se não um ano, para cumprir todo o processo de aquisição e serem entregues. Ao ir a um atacadista de livros, aberto ao público para garantir um desconto padrão de 40%, enquanto esperava no caixa com 100 exemplares de Moby Dick e 100 exemplares das peças completas de Shakespeare nos carrinhos, o atendente do caixa me perguntou: "Você é professor?" Sem pensar, confirmei balançando a cabeça e depois disso, ela passou os livros com 25% de desconto. Você deve estar enganada, eu disse. O desconto é de 40%. Não para professores, ela respondeu curta e grossa. E quando esbocei um urro de protesto, ela se indignou. Olha, esse é o desconto que o seu conselho de educação negociou. Se não gostou, vai reclamar com eles. Por que razão meu empregador venderia o meu direito a um desconto padrão? Dá para imaginar alguma razão que não seja a corrupção? E é claro, não foi apenas o meu direito ao desconto integral que as autoridades roubaram, mas o direito de todos os professores de Nova York. Quem sabe esse exemplo ajude o leitor a compreender por que intitulei esse capítulo de Tudo o que você sabe sobre a escola é falso. Lembro-me de outra ocasião quando disse ao vice-diretor que eu poderia economizar cerca de 40% na compra de alguns globos terrestres, e ele respondeu sem a menor hesitação: "O dinheiro não é seu."
Por que você está tão preocupado com isso? Eu entendo o quão cínico isso pode parecer, mas eis o paradoxo. Ele é um homem gentil e decente, que demonstrava diariamente se importar de verdade com o bem-estar dos alunos. E o caso do Hairbrace College Handbook? Não foi um ato premeditado pelos engravatados, mas pela vizinhança de classe média, falando como representante de uma comunidade bastante progressista. O Upper West Side de Manhattan, região da Universidade de Colômbia, da Historical Society, da Fordham, da Ópera, da Symphony, do Museu de História Natural e do Distrito Escolar número 3. O princípio da supervisão da comunidade tornou-se parte da grande ilusão escolar, parte do jogo de espelhos, no qual as salas de aula tornaram-se a prova de professores, as escolas a prova de diretores e distritos escolares a prova de superintendentes. A responsabilidade migrou para outro lugar, mas poucos sabem dizer para onde. Para as questões importantes, as secretarias estaduais da educação eram pouco mais que fantoches, e o Departamento Federal da Educação idem. No novo mundo da escolaridade obrigatória, a instrução dos jovens era algo muito importante para ser deixado nas mãos dos pedagogos, da mesma forma que aconteceu na Roma Antiga. Investigar a palavra pedagogo até sua origem em Roma nos é bastante útil, porque conduz ao início do mistério. O pedagogo romano era apenas um escravo, ainda que um tipo especial de escravo. A ele cabia a tarefa de transmitir um currículum criado por seu mestre e garantir que o pupilo fosse ensinado no devido tempo. Mas, afinal, quem era esse mestre? E onde ele vivia? Para uma resposta completa desta questão, leia o eterno livro de Thomas Hobbes, o Leviatã, escrito na primeira metade do século XVII e reeditado ininterruptamente desde então. Eu não gostaria de adiantar a surpresa que o leitor terá ao descobrir que o sistema ordenado de controle social representado pela escolarização oficial é uma ideia elaborada vigorosamente já tem pelo menos 400 anos. A verdadeira pergunta que você deveria estar fazendo é: por que em todos esses anos de encarceramento escolar pelos quais passou, ninguém se preocupou em lhe contar o segredo? O quarto propósito. Como as razões iniciais da escolarização são indeterminadas, a pedagogia profissionalizada trabalhou em conjunto com o governo para reiterar o compromisso da instituição com o serviço da economia corporativa. Vale lembrar que a escolaridade governamental havia sido proibida à revelia na Constituição Federal, que não convém nenhuma menção sobre o assunto, mas a utilidade que ela prometia aos governantes, que não têm qualquer intenção de zelar por uma declaração dos direitos dedicada às pessoas comuns, era imensa. Citarei apenas alguns benefícios que a escola pode oferecer às elites, e esses benefícios representam muitos outros. Qualquer regime político, mesmo a tirania, deve prover trabalho suficiente para as pessoas comuns para que não surjam condições propícias às revoluções. A escolaridade obrigatória gera um projeto extraordinário de empregos, um projeto elástico, que se expande infinitamente e se contrai de acordo com as necessidades. Não devia ser um segredo para você que a escolaridade institucional, com toda a sua estrutura de sustentação, seja a principal empregadora dos Estados Unidos. Fornece tantos contratos que nem mesmo o Departamento de Defesa, outro projeto semelhante, consegue acompanhar. A escola também é uma maneira eficiente de garantir a fidelidade a certas ideias e comportamentos. Seus empregadores potenciais podem ser pré-selecionados pela posse desses ou ao menos quanto à disposição a obedecê-los. A escola também é um mecanismo de absorção de impostos que pode alegar estar sugando os recursos públicos para o bem das próximas gerações, quando na verdade repassa uma boa quantia dessas despesas aos amigos da casa. Minhas histórias da compra de livros e materiais no Distrito Escolar 3, Manhattan, são apenas pequenas amostras de até onde podemos chegar. Lembremos do escândalo da compra de leite para escolas públicas de várias décadas atrás, quando foi descoberto que as escolas de todo o país pagavam mais pelo leite
do que os compradores do varejo. Em seu início, a escolaridade obrigatória representou um grande retrocesso em relação ao empolgante livre mercado da aprendizagem antes oferecido pelas muitas possibilidades da vida americana, um mercado exemplificado pelas vidas de Franklin, Jefferson, Farragut e muitos outros. Esse sistema não sistematizado de aprendizado colocou a nação em um caminho de poder e riqueza incomparáveis, e os jovens da América responderam maravilhosamente bem a esse processo, inventando e superando com facilidade cada concorrente do velho continente. Mas, na nova conjuntura, diferentes objetivos foram promulgados, objetivos diante dos quais a autossuficiência, a engenhosidade, a coragem, a competência e outras virtudes tornaram-se inconvenientes por ameaçarem a autoridade da administração. Sob o novo sistema, os objetivos dos bons valores morais, das habilidades da boa vizinhança e do bom desenvolvimento pessoal foram substituídos por um novo quarto propósito: fazer do ser humano um recurso a ser consumido por homens de negócios e políticos. No fim do século XIX, a história foi vista por seus membros como um ramo da indústria. Naqueles tempos mais inocentes, os criadores da escola eram surpreendentemente sinceros em relação ao que estavam por fazer, uma sinceridade evidente em um discurso proferido em 1909 por Woodrow Wilson a um público de empresários em Nova York. Mencionei-o no prólogo, mas vale a pena relembrar, abre aspas. Queremos uma classe de pessoas que tenham uma educação generosa e queremos outra classe muito mais numerosa de carentes, que se abstenham dos privilégios da educação para adequar-se a executar trabalhos manuais rigorosos e específicos. Fecha aspas. Abster-se do privilégio da educação não era uma questão de escolha, o que provavelmente explica por que os comentários de Wilson não eram transmitidos ao público comum, mas feitos somente a portas fechadas. Em 1917, os principais cargos administrativos das escolas de todo o país eram controlados por um grupo que a imprensa da época chamava de Educational Trust, o cartel da educação. Há um registro da primeira reunião do cartel em Cleveland, Ohio, e uma lista de presença mostrando que os interesses de Rockefeller e Carnegie estavam representados, juntos daqueles de Harvard, Stanford, da Universidade de Chicago e da National Education Association. O evolucionista britânico Benjamin Kidd escreveu em 1918 que o principal fim do projeto era impor aos jovens o ideal de subordinação. O fantasma da superprodução. Você deve estar ansioso para saber por que tudo isso estava sendo incentivado pelas principais famílias do país. Seriam essas famílias tão gananciosas, tão repletas de preconceitos, a ponto de quererem sacrificar as nossas tradições de igualdade revolucionária em nome de vantagens pessoais? Estou certo de que algumas são, mas dizer todas seria simplificar demais. Seria uma grande injustiça. As pessoas que nos trouxeram a escolaridade obrigatória da Prússia estavam entre as melhores e mais honráveis famílias da Terra. Seus instintos democráticos haviam sido profundamente abalados pelas especulações biológicas de Darwin e pela filosofia de Spinoza e Fichte, Johann Fichte, de quem falaremos mais adiante. Mas foi necessário um ideal econômico bastante consciente e minuciosamente planejado para selar o destino de centenas de milhões de crianças em idade escolar. Esse ideal tinha um nome: superprodução. E ele ainda está presente nos Estados Unidos, embora hoje seja chamado de sobrecapacidade. Trata-se de um conceito bastante importante, cujos efeitos abalaram a prosperidade americana mais de uma vez no século XIX. Por essência, sobreproduzir é produzir em número muito mais alto de itens e serviços para serem vendidos do que o número de consumidores desses bens e serviços. Quando isso acontece, o preço despenca. Dependendo do nível da superprodução, os produtos continuam a cair, chegando a menos que o custo de produção, às vezes tão abaixo desse custo, que arruína todo o capital exigido na produção. Quando isso acontece, por trás da bonança dos consumidores,
há uma realidade perigosa à espreita. Produzir em massa requer altas somas financeiras arrecadadas de investidores para a aquisição de maquinário, bem como para manutenção e reparos, programas de treinamento, publicidade, uma infraestrutura de distribuição e assim por diante. A menos que seja prometida aos investidores uma proteção contra a superprodução, por que alguém arriscaria capital para produzir? O que a experiência americana do século XIX demonstrou inequivocamente é que uma população independente, engenhosa e bem instruída tem a urgência irresistível de produzir e a capacidade para tal. Muitos terrores na América do século XIX foram causados em parte por uma espécie de ressaca dos primeiros anos de federação e da época colonial, quando o ideal comum era que cada um produzisse o próprio alimento, as próprias roupas, a própria casa, o próprio entretenimento, etc. A população comum ainda não era suficientemente condicionada a ser independente e especializada. E aliada a esse peso da autossuficiência do ponto de vista corporativo, estava a incrível criatividade do povo americano, um subproduto natural de 3 fatores: uma tradição de aprendizado por iniciativa, uma sociedade heterogênea que não excluía a participação total dos mais jovens e uma presença governamental que não pesava no cotidiano dos cidadãos. Graças a essa combinação estimulante, pululavam invenções entre a população americana em uma velocidade impressionante, num ritmo desconhecido à experiência do mundo. A invenção imprevisível é provavelmente o caminho mais fácil de provocar a destruição criativa que encerra a carreira de empresas dominantes no capitalismo. E no que se refere à superprodução, as ideias são tão perigosas quanto chapéus ou sacas de milho. Em 1880 e 1930, o termo superprodução era ouvido em todo lugar. Nas salas de reunião, universidades da elite, associações de cavaleiros e publicações eruditas. Era um demônio que precisava ser trancado no calabouço, e a pedagogia racionalizada era o veículo natural para implantar hábitos e comportamentos para atingir esse fim. Seguindo essa mentalidade, as salas de aula não seriam nunca usadas para produzir conhecimento, mas apenas para consumi-lo. Os confinados não seriam encorajados a produzir ideias, mas apenas a consumir ideias alheias. O último objetivo implantado na mente dos estudantes, que substituía o objetivo inicial da subsistência independente, era conseguir um bom emprego. Não quero parecer obcecado com isso, e é claro que a nova instituição escolar também tinha outros objetivos, mas identificar a conexão entre o confinamento legalizado de crianças e os negócios da nação nos revela uma perspectiva essencial para repensar o papel da escolarização massificada. Os valores clássicos dos negócios corrompem a educação. Eles não têm lugar na educação, exceto como artefatos culturais a serem analisados. Durante os 2 primeiros séculos da nossa existência, uma instituição como essa era impensável. Os mais jovens eram uma parte muito valiosa da realidade econômica e social, parte indispensável, na verdade. Mas quando esses mesmos jovens foram designados ao consumo, não à produção, quando lhes foi ordenado que fossem passivos e não ativos como a sociedade em geral, as escolas que temos hoje em dia revelaram-se o resultado inevitável dessa transformação. Assim que você compreende as funções da escola na nova economia corporativa, nada mais o surpreenderá nesse campo, nem mesmo o que se passou em Columbine.